Nós vamos, então, iniciar as apresentações da noite. Vou fazer uma breve apresentação da nossa primeira palestrante, a doutora Renata Cavion. Renata é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, desde 2013, onde ministra disciplinas de planejamento e gestão do espaço urbano, de projeto e operação de terminais de transporte e de projeto arquitetônico. Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Unicinos, com intercâmbio de graduação no curso de Arquitetura da Universidade de Sevilha, em Espanha, ela também é especialista em geoprocessamento pela Unicinos. Mestre em Engenharia Civil na área de Cadastro Técnico Multifinalitário e Gestão Territorial pela UFSC. Renata é doutora em Ciências pelo Programa Geografia Física da USP, realizando estágio doutoral no Departamento de Arquitetura e Planificação Territorial da Universidade de Bolonha, na Itália, onde desenvolveu tese sobre o comportamento das cidades e seus rios, tendo publicações nacionais e internacionais sobre essa temática. A Renata ministrará, então, uma palestra sobre o tema As cidades e seus recursos hídricos, estratégias para a construção de lugares resilientes. A fala é sua, Renata. Obrigada, eu já começo dando boa noite a todos, dizendo que é um prazer, uma honra para mim estar aqui, né, perante os senhores, agradecer muito o convite da Munesc, que tem sido nossa parceira realmente há muitos anos, desenvolvendo vários tipos de projeto, então já aproveito, né, essa é só mais uma atividade que a gente faz junto com a Munesc, é muito gratificante para nós, né, ter essa parceria, e já aproveito para colocar a Universidade Federal de Santa Catarina à disposição de todos os senhores que quiserem, né, firmar parcerias, estudos, a gente está sempre disponível para que a gente possa ajudar a nossa região a sempre se desenvolver de uma maneira melhor, né. Então, com isso, eu vou já compartilhar aqui a minha tela para começar a minha apresentação. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Tá vendo aí a minha tela? Só para confirmar. Certinho, estamos vendo. Tá, obrigada. O tema que eu trago para vocês aqui hoje, ele resulta de estudos realizados dentro da universidade e que, então, traz o título de Cidades e seus recursos hídricos, estratégias para a construção de lugares resilientes. A ideia de trazer esse conteúdo específico, né, ele foi construído justamente em função do título do evento, e me chamou bastante a atenção essas duas palavras, né, o ocupar e o preservar, que elas parecem bastante conflituosas, né, ou a gente ocupa ou a gente preserva, né, parece num primeiro momento que a gente não tem uma terceira opção, né, ou a gente faz uma coisa ou outra, né. Então, dentro dos estudos que a gente vem desenvolvendo dentro da universidade, eu gostaria de trazer para vocês algumas estratégias de lugares que conseguiram fazer com que essa relação ela não fosse só de conflito, mas que também de sucesso, né, de uma urbanização mais resiliente. Esse conflito que a gente vê aqui, né, entre ocupar e preservar, ele não é de hoje, ele é um conflito milenar, até porque as cidades, elas estão totalmente vinculadas aos recursos hídricos, né, elas começaram próximas de rios, principalmente porque elas estão ligadas à subsistência das pessoas, e, né, nesse momento, a subsistência de mega cidades. Então, para começar, né, essa nossa conversa, eu acho que é importante a gente entender o que são lugares resilientes, né? Existem vários conceitos que a gente escuta por aí, né, é um termo que tem sido frequentemente discutido, mas eu vou trazer para vocês o olhar científico, né? O que significa ter um lugar resiliente? De acordo com o olhar ecológico, né, sobre um lugar resiliente, existem duas formas da gente analisar, né, eu vou trazer também esse exemplo para as cidades, né, que é o que nos interessa aqui. Os lugares resilientes, eles podem ter uma conotação de equilíbrio, né, que é quando uma cidade, ela sofre um impacto, e aí ela tem uma habilidade, né, de se adaptar àquele impacto, e, posteriormente, ela volta à sua condição anterior, né, então, é uma habilidade do sistema retornar ao seu ponto de equilíbrio estável após uma ruptura. A gente pode até dar um exemplo
que a gente conhece bem aqui na nossa cidade, que, né, por mérito, né, da Defesa Civil, que tem sempre incansavelmente tentado atuar em situações como essa, quando a gente tem inundações dentro da nossa cidade, o que acontece com o transporte público, né? A Defesa Civil elaborou um mapa de rotas seguras. Isso significa que quando a gente tem, né, o problema de inundações, as rotas, o deslocamento na cidade, ela tem que sofrer uma adaptação. Então, isso é uma ruptura, né, um impacto que acontece, e a cidade ela tem que se adaptar a uma condição nova que não é a usual. Dentro dessa situação, quando a inundação ela cessa, significa que a gente retoma as rotas normalmente usadas, né, utilizadas. Isso é uma visão de resiliência dada por esse olhar da ecologia. Mas a gente também tem um outro olhar, que talvez até caiba melhor para a condição das cidades, que é em função do desequilíbrio, né, e aí é uma coisa bastante interessante, porque quando a gente tem, no caso de um lugar resiliente, tentando lidar com o desequilíbrio, é quando a gente tem um impacto acontecendo, mas a cidade, ela aprende com aquele impacto e ela se transforma. Então, a resiliência do ponto de vista do desequilíbrio significa que quando ela sofre esse impacto, ela não vai voltar à condição anterior, e sim uma nova condição de equilíbrio, né? Então, é um equilíbrio mais dinâmico, até porque a cidade é dinâmica, né? Essa habilidade de um sistema de se adaptar e se ajustar a um processo de mudança interna ou externa. Às vezes a mudança não precisa necessariamente ser uma inundação, né? Pode ser um desequilíbrio interno dentro do sistema de gestão, alguma coisa assim. Então, ela é muito interessante porque ela é uma condição de permanência do sistema. Significa que a cidade ela está sempre se inovando e sempre se adaptando a uma nova condição. É como se a gente estivesse dizendo que a cidade ela está sempre no jogo. Né? Então, ela não perde, ela pode até ter algumas perdas durante o caminho, mas ela se ajusta e se adapta. Essa é uma visão bastante interessante para as cidades, né? Para elas se adaptarem a uma nova realidade. Ainda mais quando a gente tem um sistema natural que não depende totalmente, né? A gente tem um grau de atuação sobre o clima, né? Tem uma interferência, mas o clima ele não está sob controle do homem, né? Então a gente tem que se adaptar a essa força que é muito maior do que das pessoas. Bom, e aí, né, entendido, né, como é que funciona essa questão de resiliência dos lugares, é também importante a gente ter em mente que essa percepção que a gente tem hoje de impacto, né, do nosso ambiente foi bem administrado, né, digamos assim, ele foi ele não foi significativo até mais ou menos a Revolução Industrial, né, ele se manteve dentro de limites sem causar tanto impacto ambiental, né, até a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a gente tem 3 fatores importantes que alteram toda a dinâmica das cidades e também do ambiente natural. O primeiro foi o aumento significativo da população, porque a gente tem desenvolvimento, né, de várias ações de higiene, né, a urbanização altera, o sistema de produção também altera, então a gente tem um aumento da população, ela consegue viver mais, né, então tem uma mudança grande ali na Revolução Industrial, naquele século ali, né, onde acontece a Revolução, vou até delimitar bem, assim, esse período, entre 1800 para cá, né, a gente tem uma mudança muito grande na evolução dos lugares. A gente teve também a migração para as áreas urbanas. Então, a gente tem por um bom tempo, a gente teve um certo, uma condição de população rural muito maior do que das cidades, né? E aí esse processo começa a se inverter com a Revolução Industrial. E a gente tem uma condição nova a ser trabalhada, né? Os lugares eles não estão preparados para essa concentração de pessoas como passa a ter após a Revolução Industrial. E além disso, a gente tem um massivo impacto das atividades humanas sobre os ecossistemas. A extração dos recursos, né, a exploração da natureza, ela passa a acontecer com muito maior intensidade. E esses 3 fatores, então, eles colocam a cidade numa posição bastante crítica de vulnerabilidade.
né? E aparentemente, a gente só percebeu isso na metade do século passado, né? Que é quando os primeiros estudos sobre as condições da cidade, sobre o entendimento de que os recursos eram finitos, aconteceu. Isso foi lá entre 1950 e 1960, ou seja, não faz muito tempo que a gente percebeu isso, né? A gente tinha essa relação, né, do sistema cidade-ambiente natural, vistos quase como sistemas isolados. A gente tem os processos naturais acontecendo de um jeito, e nós temos os processos urbanos acontecendo de outro, como se a gente não tivesse essa inter-relação, que é natural. A gente precisa da natureza dentro da cidade para ter um ambiente de qualidade, né? Mas esse entendimento, eu vou dizer ainda, né, ouso dizer que ele ainda não está totalmente compreensível. Bom, o que é certo dentro desses estudos que foram feitos, né, a respeito da relação dos rios, dos recursos hídricos, e eu vou falar mais dos rios, que são os bens visíveis, que ficam mais perceptivos na cidade, é que é necessário melhorar a relação do sistema cidade-ambiente. Eu chamo ambiente, mas é o ambiente natural como um todo, né, com a natureza. E os estudos que a gente tem feito conseguiram detectar dois comportamentos iniciais que são básicos, tá? Sobre o comportamento das cidades em relação aos seus recursos hídricos. Do mundo, né, das cidades, ela percebe os rios como se eles fossem obstáculos, né? Eles têm que ser vencidos. Então, eles atrapalham um pouco o desenvolvimento da cidade. E o outro, uma parcela também grande, né, embora a gente não conheça muito, mas tem muitos casos na história, consegue perceber que os recursos hídricos, eles são uma vantagem para o desenvolvimento das cidades, né? E aí, dentro desse contexto, é que eu vou trazer as estratégias desses lugares que conseguiram perceber os rios como uma vantagem para a cidade, tá? Mas antes da gente falar das estratégias, eu vou falar brevemente do comportamento daquelas cidades que entendem os rios ou os recursos hídricos, né, como obstáculos para o desenvolvimento urbano. Então, opa, parou aqui um pouquinho. O que a gente tem como característica, né, desse comportamento é que a percepção é de que os rios, eles dificultam, né, o movimento das cidades, eles tomam área demais. Então, existiram várias ações que a gente consegue perceber, né, no desenvolvimento das cidades que demonstram esse tipo de comportamento. Entre eles, tem a retificação dos rios, a ocupação das várzeas, e também o isolamento dos rios do convívio urbano. É como se a gente não quisesse ver os rios acontecendo. Isso é muito comum em vários lugares do mundo, tá? E claro que isso vai ter algumas consequências bem graves, né, como o aumento significativo da velocidade das águas, porque a gente não tem mais aquele desenho, né, orgânico dos rios, que é natural. A gente tem agora um escoamento mais veloz, e isso vai impactar, né, nas cidades que vão estar, né, em diferentes pontos do rio. E também a gente tem a implantação dos eixos viários marginais, tá, nas várzeas, no ponto onde esse rio ele consegue, ou pelo menos deveria conseguir, oscilar, né, fazer o seu movimento dinâmico natural. Isso não é, a gente consegue até perceber casos bem próximos que tem grandes avenidas nas margens dos rios, né, mas isso não é um caso só nosso aqui, tem muitas cidades em todo o mundo que também agiram dessa forma, tá? E aí tem, claro, a gente tem justificativas para isso, tá? Isso o desenvolvimento urbano consegue justificar, aliás, consegue explicar, talvez não justificar, tá? Porque isso não deveria ter uma justificativa, né? Então, a gente tem aqui o rio, né, acontecendo, esse dinamismo do rio, ele é um ser vivo, né, ele precisa trabalhar, então a gente vê um rio que ele precisa de espaço para acontecer, né, dentro dos seus fluxos e também das condições que ele mesmo vai promovendo ao longo do seu trajeto. E aí a retificação dos rios, né, como ações para estimular a ocupação em áreas que não deveriam ter ocupação urbana, tá? Essa é a questão que eu já comentei, então vou pular um pouquinho. O mapa de Joinville, de 1868,
é bem interessante, só porque a gente consegue ver o traçado original do rio Cachoeira, principalmente, né, aquele que ele foi totalmente engolido pela ocupação urbana, né, e aí a gente vê esse traçado bastante regular, né, e aí uma foto do Google Maps de 2020, vendo como é que é o traçado hoje, né, desse rio. Então, é só para a gente iniciar nossa reflexão da noite. Então, mas como eu falei, não é só Joinville, né, essa ação é uma ação que foi bastante implantada em vários lugares do mundo, né, a gente tem aqui casos talvez de escalas até bem maiores que Joinville, onde a retificação a gente pode ver pela linha vermelha, né, em relação à linha natural, que é azul, né, como isso transformou alguns lugares. Esse aqui é o mapa de São Paulo, também do projeto de retificação do Rio Tietê, também é uma imagem clássica aí para quem são os estudiosos dos rios, né? A gente consegue ver em São Paulo fica muito evidente a grande transformação que se teve, né, do rio, e a gente consegue ver até os dias de hoje, né, dessa ação que era para ser de melhoramento, mas que está escrito ali, né, projeto de melhoramento, mas que, na verdade, a gente vê hoje os impactos a longo prazo, que são bem diferentes. Uma imagem também muito interessante, que mostra o traçado do rio, o novo traçado do rio em relação ao traçado antigo, tá? Isso é São Paulo, Tietê também. Outra ação é a canalização de rios também, né, vendo o rio como ele sendo um obstáculo, é natural que a gente tente esconder. Isso é a cidade de Londres, tá? Vejam que em vermelho são todos os rios que estão escondidos, que foram canalizados, tá? Então, isso acontece também em São Paulo, também é uma cidade que tem bastante rio canalizado. Londres também não ficou fora disso, uma grande cidade com muitos rios canalizados. A ideia de ver o rio como obstáculo, a gente também consegue acompanhar através das imagens da construção de pontes, né, sobre os rios. Então, vejam que, por um bom tempo, Londres teve só uma ponte, e com o passar do seu desenvolvimento, a gente tem ali uma série de pontes tentando cruzar, né, as duas margens, tentando conectar, né, as duas margens. São das margens, como eu já mencionei, né, das grandes avenidas. Nessas duas imagens a gente consegue ver que essas linhas em preto são todas as vias, tá? São ruas, e as linhas mais acinzentadas, mais claras, então são de edificações e, enfim, outros elementos aí do espaço urbano. A gente consegue ver num cinza homogêneo ali, né, onde estão os rios. Então, fica bem evidente onde é que estão as vias, todas elas circulando, né, não deixando esse rio respirar. A gente tem ele estrangulado, realmente delimitado, ele não pode ultrapassar, e é claro que ele vai ultrapassar, né, em função do volume de chuvas e tal, isso é natural que venha a ocorrer. E além desses impactos, né, a gente também tem a ocupação das margens do rio, ocasionando poluição, né? E eu trago um dado para vocês, que até me assustou, porque o primeiro dado que eu peguei era lá de 2010, né, dizendo que as águas contaminadas, né, matavam mais pessoas do que as guerras. E isso me chamou bastante atenção, mas, para minha surpresa, essa notícia ela foi repetida em 2019. Então, a gente tem ali, de novo, né, duas notícias da ONU, né, que trata dessa questão. Ou seja, se a gente não cuida do rio, a gente tem, né, os rejeitos sendo despejados dentro de um recurso tão nobre como é a água do rio, né, a água doce, sobretudo, né, então, a gente acaba contaminando, isso gera uma série de impactos. Então, o consumo e o uso da água não tratada e poluída matam mais do que todas as formas de violência, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado em março de 2019. E mais uma fala que achei interessante colocar para vocês. Mais da metade dos leitos de hospital no mundo é ocupada por pessoas com doenças ligadas à água contaminada. Ou seja, a gente não está falando só sobre ocupação urbana, a gente não está falando só sobre qualidade do espaço rural, a gente não está falando não é só isso, a gente está falando de um sistema muito mais complexo, que tem impactos também sobre os investimentos em saúde.
né? Então, cuidar dos rios significa, muitas vezes, uma economia de um gasto em saúde, em construção de, né, investimentos em hospitais, que a gente consegue atuar na ponta, né, antes do problema acontecer. Então, isso também é um cuidado importante que a gente tem que ter com os rios. E aí, dentro dessa grande introdução que eu faço, eu trago as estratégias, né, que elas representam esse resultado dos estudos que nós fizemos em relação aos comportamentos. Então, os lugares que conseguiram se responder positivamente, quais foram as estratégias que eles adotaram? Ele conseguiu ver estratégias que foram comuns, e isso levou em consideração cidades muito antigas, milenares, e também cidades mais atuais. Então, a ideia foi ler o que cada uma estava fazendo de positivo e ver o que todas essas tinham em comum. E aí, a partir dessa leitura, a gente conseguiu identificar essas 4 estratégias para a construção de lugares resilientes, ou seja, lugares que conseguem se adaptar a essas mudanças que estão acontecendo mais do que nunca, tá? Mudanças ambientais que estão acontecendo. Então, o primeiro fator é que todas elas, tá? Não é uma estratégia, é só uma característica, todas essas cidades, esses lugares, eles entendem que o rio é um elemento urbano, ou seja, ele tem que estar integrado à cidade, e ele também precisa se movimentar, né? E as suas áreas adjacentes são as suas zonas de transição. A gente precisa permitir que essa zona de transição aconteça e ela esteja preservada. Então, e também o entendimento é de que enquanto o rio ele tem, né, esse dinamismo muito veloz, a cidade ela é uma estrutura mais estável, ela é mais rígida, então ela tem mais dificuldade de se adaptar, né, a essas oscilações. Então a gente tem que preservar esse espaço para o rio. Então a primeira estratégia é sobre o desenvolvimento urbano voltado para a coletividade. Todas as cidades que tiveram um bom desempenho em relação ao seu comportamento com os seus recursos hídricos, elas demonstraram que os seus investimentos sobre o território, eles eram colocados em intervenções estruturais que beneficiavam toda a cidade. Então, botei aqui 2 casos, né, Itália, com a implantação de sistemas de infraestrutura, ela é um caso, os italianos, né, em toda a história, eles são conhecidos como os engenheiros do mundo, né, e eles têm ações muito importantes que continuam funcionando até hoje, né. Foi mencionada a cidade de Bolonha, quando eu estive lá fazendo, né, uma parte do meu doutorado, ela é a cidade que tem mais água canalizada, né, considerada a maior tubulação, a maior quantidade de água canalizada está em Bolonha. E boa parte dessa infraestrutura, inclusive de abastecimento de água para a cidade, ela é datada de 2020 anos atrás, né? Então, são infraestruturas feitas com tamanho, cuidado, que elas se preservam ao longo do tempo, não são investimentos perdidos, né? Isso é muito importante. E investimentos que servem, que atendem toda a cidade. A Holanda também tem casos muito significativos de acordo entre iniciativa privada e pública, que também beneficiaram a coletividade. A Holanda é um caso especial porque ela tem uma relação com a água muito intensa. Então, tem muitos exemplos aí de sucesso em Amsterdã ou em toda a Holanda. Trago o exemplo, então, né, de Amsterdã, que mostra essa associação entre privado e público, né, eles têm um caso de que eles conseguiram, a prefeitura, na época, né, muito tempo atrás, eles conseguiram se associar à iniciativa privada para que eles conseguissem estruturar o território antes de iniciar a ocupação sobre ele, né? Lembrando que Amsterdã é um caso em que as águas são muito superficiais no território, né? A gente tem até em Amsterdã o único aeroporto no mundo que está abaixo do nível do mar. Então, eles têm uma relação também secular em relação a esse contato com a água. A segunda estratégia trata da renovação periódica. Todos esses lugares que nós vimos, eles têm uma revisão constante das medidas adotadas. A gente vê um pouco disso na revisão dos planos diretores, né, na revisão dos planos estratégicos das cidades, mas o olhar sobre a renovação periódica, ele trata muito da revisão, inclusive, das infraestruturas
adotadas, né, implantadas. Então, vai tratar principalmente da habilidade de uma cidade em aceitar as mudanças, integrá-las no sistema, e, ao mesmo tempo, ela aprende com seus erros e reorienta as suas ações futuras para melhorar o presente. Isso significa que as cidades não cometem o mesmo erro 2 vezes, tá? E a gente sabe que existem muitos casos no Brasil em que a gente percebe isso, né? Isso é uma questão política também, né? Mas às vezes a gente troca a gestão e a gente bota fora tudo que foi feito para começar tudo de novo, e certamente a gente vai ter o risco de cometer os mesmos erros. A Holanda, mais uma vez, no controle das águas, né? No mapa da esquerda é o mapa de inundação da cidade, e no mapa da direita a gente consegue ver todos os investimentos de infraestrutura utilizados numa escala bastante grande para conseguir conter um pouco, né, esse volume de água sobre o território. Então, são investimentos caríssimos, mas de longo prazo. Mais 5 minutinhos, Renata. Certo, tá bom, obrigada. A terceira estratégia já estou terminando, só mais uma estratégia ali. Terceira estratégia, então, os rios como elemento estruturador da paisagem, né? Isso é para cidades que visam proteger, qualificar, valorizar a presença dos recursos hídricos, integrando com as funções urbanas. Significa que o rio não está ali só por estar. Ele tem uma função, ele tem uma participação na qualidade, né, da cidade. Então, e ao mesmo tempo que cumpre, né, deixa o rio cumprir as suas funções ambientais. E aí eu vou citar aqui, né, alguns exemplos, depois eu volto para esse slide aqui. Alguns exemplos também muito conhecidos no mundo, né, principalmente da Coreia, de Seul, em que ela também tem uma história, vejam ali na foto da esquerda, embaixo desse viaduto tem um rio, né, isso é década de 70, onde todas as cidades do mundo começaram a investir sobre o sistema viário, e o sistema hídrico ficou, né, tentaram utilizar essa grande área que estava vaga, né, vou botar entre aspas essa palavra, né, porque se entendeu naquele momento que já que a gente precisa colocar avenidas, por que não usar aquela área que não está sendo utilizada para nada, onde estava o rio, né? Então, Seul também, né, fez esses investimentos, como a gente pode ver na foto da esquerda, e a partir do ano 2000, ela, percebendo também que sofreu com muitas inundações e tudo mais, e sofreu muitos danos com os impactos, né, da força das águas, e eles partiram para a estratégia de devolver o rio para a cidade. Então, foi uma ação, claro, longa, com muito investimento, mas aí a gente vê o resultado no lado direito do slide. Não foi um caso isolado, que tem também o exemplo da cidade de Madrid, né, a gente vê a foto de cima, com as avenidas principais, né, passando ao longo do rio, e na parte de baixo também, depois da intervenção, essa devolução do rio para as pessoas que moram na cidade. Então, áreas, né, de recreação, áreas que permitem que esse rio consiga oscilar suas águas, né, e tudo mais. E, só uma curiosidade, essas avenidas, elas se transformaram em subterrâneas, tá? No caso de Madrid. A quarta estratégia trata da visão sistêmica para o desenvolvimento da cidade e da região. Significa que a gente está olhando para o rio, não só naquela parcela que ele está dentro da cidade. A gente tem que olhar para ele numa escala bem maior, né, que é um sistema. Então, dentro desse olhar, eu vou trazer já o caso de Bolonha, né, para não me delongar muito aqui, o caso de Bolonha, no seu plano diretor, no plano de ocupação urbana, ele classificou, o rio tem um papel especial. Vejam ali que o rio é aquela mancha em azul, né? E ele é percebido como um local onde a gente tem a valorização da paisagem, dos recursos naturais, e não só disso, mas também da diversidade das espécies que ficam em volta dessas áreas onde tem os rios. Então, isso também, né, esse é Bolonha é um caso muito especial também nessa relação com a água, né? Então, é um exemplo certamente muito positivo que eu trago para vocês. E aí, para finalizar, né, para não me exceder no tempo, eu gostaria de finalizar dizendo que as mudanças, elas devem acontecer. A gente tem que ver os rios para as cidades como um elemento de valor, e essas mudanças de comportamento das cidades, elas devem ser proporcionais aos desafios, ou seja, elas são enormes, ou seja, vai requerer
mudanças enormes também. E a minha frase final, né, para concluir, é que para a cidade ela conquistar uma condição de estabilidade diante dessa oscilação natural das águas e criar um equilíbrio maior na ocupação, é necessário que ela ajuste o seu comportamento em relação aos rios e aos recursos hídricos, e essa atitude, ela exige uma mudança radical da visão sobre o papel que a natureza tem na organização espacial das cidades. O entendimento dos valores naturais é condição para que o planejamento urbano seja algo mais que a visão funcionalista ou administrativa da organização e da gestão urbana. E com isso eu encerro a minha fala, já agradecendo pelo tempo de vocês. Obrigada, Renata. Uma apresentação valiosa.